Moura, o Palmeiras tem uma vantagem em relação aos seus concorrentes para tentar ganhar o Campeonato Brasileiro. Costume. É um grupo muito acostumado a levantar a taça, um treinador inteligente, um treinador que teve uma dificuldade em boa parte do ano e depois da queda da Libertadores teve mudança rápida para reencontrar ou para colocar jogadores que até então não jogavam com ele. Aí a gente pode pontuar. Abel Ferreira demorou para colocar alguns, escolheu e foi convicto com outros, mas o time respondeu quando ele mudou mesmo o time. Quando ele trocou a formação da equipe muitas vezes, quando ele colocou mais o Endrick para jogar, o Veiga numa outra função também, o Zé Rafael às vezes um pouco mais adiantado, enfim. Não tem nada assim de tão inédito no que ele está fazendo, mas ele foi fazer, na verdade, algumas mudanças depois que caiu na Libertadores. Era preciso cair para mudar? A gente não sabe se mudasse antes o que aconteceria. Poderia ter mudado antes e não ter acontecido nada. Agora, a gente não pode perder de vista que o Palmeiras, para essas situações, está há 4 anos nisso. Há no mínimo 4 anos nisso. Ou é campeão, ou disputa o título, ou para ser eliminado é muito difícil para o adversário, tem que fazer muito esforço para eliminar. Então, me parece que é um momento de 5 vitórias seguidas, um momento positivo, que o Palmeiras não depende apenas dele, mas ter o Palmeiras no cangote, Palmeiras do Abel Ferreira no cangote, é uma péssima notícia para quem tem. Muito complicado. O time que estava perdendo por 3-0 na quarta-feira passada dava adeus ao título brasileiro, vira para 4-3, aí vira um outro campeonato, até para o Palmeiras também. Ganha do Atlético Paranaense, um jogo que fez o gol no começo com o Endrick, numa bonita finalização. E me parece que se contentou ou se sustentou muito pela maneira que marcou e defendeu. Para mim foi decepcionante que o Atlético Paranaense apresentou em Barueri no sábado, mas aí é uma outra conversa. E o Palmeiras está de novo nessa, Moura. Depende de tropeços do Botafogo, não tropeços do Botafogo, mas o Botafogo já teve 2. Cuiabá no Newton Santos, Palmeiras da maneira que foi no Newton Santos. Veremos contra o Vasco em São Januário, depois veremos contra o Grêmio também em São Januário, contra o Bragantino em Bragança. Os jogos do Botafogo também são jogos complicados e é difícil. Ter o Palmeiras muito próximo, ter o Palmeiras colado, ter o Palmeiras embalado, com gente tão acostumada a levantar taça, tão acostumada a ganhar título, em um clube que tornou-se um clube muito vencedor nos últimos anos, com uma mentalidade muito vencedora instaurada dentro do próprio clube, não é boa notícia, não. O Palmeiras está na briga, depende de alguns outros fatores, mas ele esteve muito pior, muito mais distante, se comparado a 3 ou 4 semanas, por exemplo. E aqui uma arte para a gente falar um pouquinho sobre números do Palmeiras e o Rafael Veiga destacado, Gabriel. E chama atenção, né, que o Rafael Veiga marcou lá contra o Vasco da Gama, foi aquele jogo que meio que foi o último bom, assim, do Palmeiras, antes de uma sequência que culminou na eliminação da Libertadores, e depois passou 8 jogos em branco. Teve convocação para a seleção brasileira no meio do caminho, ele foi poupado em um jogo, outro, e o Palmeiras somou 1 vitória, 4 empates e 3 derrotas nesse período, aí depois do jogo com o Vasco. E aí o Abel muda o esquema para 3-5-2, né? Assim, eu gosto sempre de repetir, não tem tanta diferença você usar o Marcos Rocha como lateral base e você passar para 3 zagueiros, tirando a característica dos jogadores, porque o lateral direito que fica mais já forma meio que um trio de zaga com Gomes e Murilo. Mas, dessa vez, a gente tem 3 zagueiros mesmo e 2 atacantes, né? Nem tanto 2 pontas e um atacante, 2 atacantes. Tem sido Breno Lopes e Endrick. E nessa, o Breno abre mais pela esquerda, Endrick mais pela faixa direita, e o Veiga muitas vezes avança. O Prates até notou isso contra o São Paulo, salvo engano, que o Veiga até ultrapassava os 2 atacantes, ficava mais à frente que os 2 atacantes. Depois dessa mudança, 1 gol do Veiga e 3 assistências. E o Palmeiras com 5 vitórias em 5 jogos. Não dá para ser causa e consequência, tipo, foi por isso que, mas vale o detalhe. Eu acho que o Veiga tem participado menos do jogo, né, como um todo. Tem vindo menos buscar bola, menos tabela, menos armação de jogadas, menos finalizações, mas ele está mais perto do gol. E isso tem ajudado o Palmeiras nesse momento. Não sei se é para todos os momentos, mas nesse momento tem sido positivo.